Olha, para muita gente, quando se fala em contabilidade geral, a primeira coisa que vem à cabeça é algo meio distante, super técnico, não é verdade? Coisa de contador. Mas se a gente olhasse isso de outra maneira, e se na verdade a contabilidade for uma das ferramentas de inteligência mais poderosas que um negócio pode ter? Então, a pergunta que a gente vai explorar nessa análise é exatamente essa. Será que a contabilidade é só aquela formalidade? Aquela coisa de cumprir a lei? Ou ela é, na verdade, um sistema nervoso central que informa cada decisão estratégica de uma empresa? Porque vamos ser sinceros, né? Na prática é isso que ela é. A contabilidade geral funciona como se fosse um coração mesmo, bombeando ali informações financeiras vitais para todos os cantos da empresa. E é o que garante que tudo funcione da forma saudável e bem coordenada. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender como essa mágica acontece, vamos dar uma olhada em como uma empresa que a gente vai chamar aqui de indústria alfa, ela organiza sua história financeira. E veja bem, ela não registra números soltos, ela organiza tudo numa linguagem que a gestão consegue entender claramente e usar. A base de toda essa organização são as famosas contas contábeis. Pense nelas como o primeiríssimo passo para transformar aquele caos das transações do dia a dia em informações que fazem sentido. Para ficar bem mais fácil de visualizar, vamos usar uma analogia que sempre funciona muito bem. Imagina que cada tipo de movimentação financeira precisa de um lugar certinho para ser guardado. E as contas contábeis são exatamente isso. Elas funcionam como gavetas. E a importância de ter essas gavetas fica muito clara, né? Sem elas, a empresa teria só um monte de números jogados sem sentido nenhum. Como é que você saberia quanto foi gasto com o frete, por exemplo? Ou quanto ainda tem para receber dos clientes? Seria simplesmente impossível, uma bagunça. E aí, o conjunto completo de todas essas gavetas, tudo arrumadinho no seu devido lugar, é o que a gente chama de plano de contas. Ele não só é uma lista, mas é uma estrutura, a verdadeira espinha dorsal que sustenta toda a informação financeira da empresa. Então, o ponto crucial aqui é que um plano de contas bem feito traz benefícios diretos. Ele garante a padronização, a clareza, mas o ganho estratégico está mesmo na comparabilidade. Poder comparar o desempenho, por exemplo, de janeiro com o de junho, não é só ver números, é identificar tendências. É saber, por exemplo, se aquele investimento em marketing do primeiro trimestre realmente gerou mais vendas do que o segundo. E isso permite alocar o orçamento de forma muito mais inteligente. Agora, vamos avançar um pouco para ver o conceito mais importante da contabilidade. E pode esquecer aquela ideia de matemática super complexa. Nada a ver com isso. O que a gente vai ver agora é pura lógica de negócio. Simples assim. Esse é o princípio fundamental, é um sistema de equilíbrio perfeito. Nada entra no patrimônio da empresa sem ter uma origem e nada sai sem ter um destino. É como se fosse uma balança. Olha esse exemplo prático aqui da nossa indústria alfa. Quando ela paga um fornecedor, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o dinheiro diminui lá na gaveta do banco. E a dívida, a obrigação de pagar, diminui lá na gaveta dos fornecedores. Uma coisa equilibra a outra, em perfeita harmonia. E essa frase resume tudo. Entender que o dinheiro saiu de um lugar para quitar uma dívida em outro. Não exige um diploma de matemática de forma nenhuma para entender isso. Exige sim a compreensão de como uma empresa funciona no dia a dia. É a lógica da rotina transformada em registros contábeis. Pois bem, agora que a gente já entendeu as peças do quebra-cabeça, as contas e essa lógica do equilíbrio, vamos ver a jornada completa. Como um simples pagamento de frete se transforma numa informação estratégica lá no relatório da diretoria. Esse processo todo é o que chamamos de ciclo contábil. Tudo começa com um registro diário, pois passa por uma conferência super rigorosa na conciliação. E aí tudo isso é consolidado no fechamento do mês e finalmente vira aqueles relatórios que a gestão usa para tomar as decisões. E isso é fundamental a gente entender, viu? O departamento contábil não cria fatos. Ele é um grande receptor, na verdade. É o organizador das informações que são geradas lá em vendas, em compras, na produção, no RH. A qualidade da contabilidade, no fim das contas, depende da qualidade da informação que ela recebe. E qual é o resultado final de toda essa jornada de organizar, registrar e conciliar? É a capacidade de ver o quadro completo. É ter em mãos um retrato fiel da saúde do negócio.
Um dos relatórios mais importantes é o balanço patrimonial. Pense nele como se fosse uma foto da empresa tirada em um momento específico. De um lado, você tem tudo que ela possui, que são os ativos, e de outro, tem tudo que ela deve, que são os passivos. Os ganhos de ter um processo contábil bem estruturado são gigantescos. A empresa começa a operar com base em números confiáveis e não em achismos. E isso significa tomar decisões mais corretas, reduzir riscos com o fisco e, o mais importante, construir uma base sólida para a sustentabilidade, para o crescimento daquela companhia a longo prazo. E é isso que a indústria alfa faz. É justamente essa mudança de mentalidade que a gente propôs lá no começo. É parar de encarar a contabilidade como apenas um centro de custo e começar a ver como um investimento estratégico. Um investimento em segurança, principalmente em inteligência de negócio. No final das contas, tudo se resume a essa ideia poderosa. A contabilidade não existe só para cumprir tabela, para seguir uma obrigação. Nada disso. Ela existe para mostrar a verdade sobre o negócio, sem filtro nenhum, permitindo que os gestores saibam exatamente onde estão pisando. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Se a contabilidade é essa linguagem que conta a história de uma empresa, que tipo de história os números de um negócio estão contando hoje? É uma história de clareza, de controle e crescimento, ou é uma história meio nebulosa de incertezas? A resposta invariavelmente está lá, dentro dos registros contábeis.